Boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Caio e eu vou falar o que foi o realismo. E o realismo foi um movimento artístico e literário que surgiu nas últimas décadas do século XIX na Europa, mais especificamente na França, que foi uma oposição ao romantismo, lá entre 1850 e 1900. Foi um movimento cultural chamado realismo, que predominou na França e se estendeu pela Europa e assim foi pelos outros continentes. Por volta da década de 1870, o Partido Republicano organizou-se no Brasil, ao mesmo tempo que as oligarquias cafeiras passaram a ter ideias em favor da industrialização e a modernização do país. Porque com essas ideias também se vieram a abolição da escravatura, onde eles substituíram a mão de obra escrava pela mão de obra do imigrante europeu. Em 1889, a proclamação da República acabou com a monarquia completamente, mas a ascensão do exército ao poder não atendia as ambições da elite cafeira do sudeste brasileiro. Então, nesse contexto, se surge o realismo, onde ele faz crítica a essas ideias e a queda do império. E também ele prezava as ideias abolicionistas e a da republicana. Bom dia, meu nome é Isabela Paz e eu vou falar sobre os avanços científicos que contribuíram para as características do realismo. O primeiro é o positivismo de Augusto Comte, que fala que ele só pode acreditar naquilo que é empiricamente comprovado, tem uma comprovação científica. O segundo é o determinismo de Taine, que fala que o lugar que o indivíduo está inserido determina suas ações. O terceiro é o evolucionismo de Darwin, que fala que o mais apto sobrevive, e isso, na literatura, está relacionado com o dinheiro, que os mais ricos são quem se dá melhor na vida. Além do socialismo de Karl Marx, fala da luta de classe, da burguesia versus o proletariado e da retomada da ideia de desigualdade. Além da psicanálise de Freud, que ele tenta entender o consciente, o subconsciente e o inconsciente do ser humano. O realismo ele seguia a tendência que iam contra o romantismo, se baseando de forma racional e criticando a sociedade da época. E também eles não faziam idealizações da mulher ou do herói como no romantismo. Nas obras é retratada a sociedade da época, de acordo com as transformações sociais que ocorreram. Nessa época ocorreram grandes avanços tecnológicos e a industrialização. E assim eles representavam a diminuição e a piora das condições de trabalho nas fábricas com a chegada das máquinas, a linha de produção e o enriquecimento da burguesia sob o proletariado. Eles também mostravam as características psicológicas dos personagens, dando a ele uma personalidade mais realista. Esses aspectos eram fraquezas, dúvidas, defeitos que são comuns em qualquer ser humano. Bem, meu nome é Gabriel Alves, eu vou falar um pouco sobre Machado de Assis. Ele nasceu no dia 21 de junho de 1839, era filho de um mulato chamado Francisco José de Assis e de uma portuguesa chamada Maria Leopoldina Machado de Assis. Seu primeiro contato com o meio literário foi com 16 anos, quando ele publicou seus primeiros versos no jornal A Marmota. E por influência de Quintino Bocaiúva, que era um amigo jornalista e político, ele publicou seu primeiro romance, A Ressurreição. A vida de Machado de Assis pode ser dividida em duas partes, a fase romântica e a fase realista. A fase romântica, ele escrevia poesias que não se preocupavam muito com a formalidade. Na década de 1880, a sua vida recebeu um boom, porque ele se tornou o precursor do realismo, com obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borbas e Dom Casmurro. Na sua segunda fase, é considerado parnasianista, porque é uma preocupação com a linguagem utilizada. E ele faz várias análises psicológicas dos personagens, além de tratar a realidade de uma maneira nua e fria. Em 86 ele realizou um dos feitos mais importantes da sua vida. Ele ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras. E por unanimidade ele ocupou a cadeira, a 23ª cadeira, e foi o primeiro presidente. E Joaquim Maria Machado de Assis, ele morreu no Rio de Janeiro, no dia 29 de setembro de 1908. Ele foi enterrado em São João Batista, a cidade pelo qual ele viveu. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro de Machado de Assis, e quem narra ele é Brás Cubas já morto. Nele ele conta a vida dele,
que vem de uma família já rica, e por isso ele tem alguns privilégios, como ter um negrinho de estimação, que era o Prudêncio, e durante sua juventude tinha a namorada dele, Marcela, que era uma prostituta de luxo que só estava com ele porque ele dava presentes caros para ela. A família dele sempre falava para ele se afastar dela, mas ele não se afastava, até que o pai dele então decidiu fazer o seguinte: mandou ele para a Europa para ele estudar leis em Coimbra. Quando ele terminou os estudos, ele voltou para o Brasil e continuou aproveitando sua vida de burguês. Então, ele conheceu Vigília. Então, Vigília ia ajudar ele a conseguir um cargo político. E isso ia ajudar muito a família de Brás Cubas a ter uma ascensão social. Mas, no final das contas, Brás Cubas não se casou com Vigília, ela se casou com Lobo Neves. E no final, durante o livro, Brás Cubas vai falando do relacionamento dele com Vigília, mesmo casada com Lobo Neves. Ao verme que o primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Bem, eu vou falar sobre a obra de Machado de Assis, Quincas Borba, onde seu personagem principal é Rubião, que ele recebe a herança de um amigo filósofo, mas para fazer jus ao testamento deixado por Quincas Borba, ele tem que cumprir uma função, que é cuidar do falecido, que também é chamado de Quincas Borbas. Então, Rubião deixa sua vida pacata lá no interior para ingressar na alta sociedade do Rio de Janeiro, onde se torna uma presa fácil para o casal Cristiano Palha e Sofia. Rubião termina sem nada, comprovando a tese do humanismo, o sistema filósofo criado por Quincas Borba, segundo o qual a vida é um campo de batalha onde só os mais fortes sobrevivem. Na verdade, o humanitismo é uma sátira do modo como o darwinismo foi interpretado pelos nossos intelectuais. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Agora eu vou falar sobre Dom Casmurro, que é uma obra de Machado de Assis, que foi escrita em 1899, mas só foi publicada em 1900. A narração é feita em primeira pessoa por Bento Santiago, como se fosse uma biografia. E nela fala sobre muito como preencher a sua solidão, porque ele tem recordações de um passado que trouxe muito sofrimento para ele. Bentinho e Capitu, eles se conheceram na infância e se casaram em 1865. E depois de alguns anos tentando, eles conseguiram ter um filho, que eles deram o nome para ele de Ezequiel. Ele fala pro seu filho que Capitu traiu ele, que o filho não é dele, um monte de coisa. Capitu, ela escuta tudo de longe e ela fica muito triste pelo ciúme de Bento. E depois ela decide se separar dele e ele se torna o amargo Dom Casmurro que fala no livro. Ela vai pro exterior e acaba morrendo. E aí Ezequiel, depois que descobre que ela morreu, tenta reatar a relação com o pai. Só que o pai ele não quer, porque ele fala: não, você é muito parecido com o Escobar e eu tenho certeza que você não é meu filho, eu não quero ter nenhuma relação com você. Depois de um tempo, com o Bentinho excluindo Ezequiel, ele acaba morrendo de febre tifoide na pesquisa arqueológica que ele fez em Jerusalém. E Bentinho acaba sozinho. Mas, lembrando que tudo isso é a visão de Bentinho. Ninguém sabe ao certo se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. E aí, o que você acha? É certo que receava perder Capitu, se lhe morressem as esperanças todas. Mas doía-me vê-la padecer. Aloysio de Azevedo foi um escritor brasileiro nascido em São Luís de Maranhão em 1857, no dia 4 de abril, e morreu em 1913. Quando ele tinha 25 anos, em 1879, e com a morte de seu pai, ele volta para São Luís e começa uma carreira literária para ganhar a vida. Publica seu primeiro romance, chamado Uma Lágrima de Mulher, de 1879, obviamente, onde ele se mostra um sentimentalismo exacerbado para satisfazer um público-alvo romântico.
um público-alvo que está romântico. Em 1881, publica O Mulato, o romance que iniciou o movimento naturalista no Brasil. No dia 7 de setembro de 1881, a Luísa volta para Rio de Janeiro, decidindo se dedicar à vida de escritor. Publicou inúmeros contos e crônicas, romances e peças de teatro nos folhetos dos jornais da época. Durante os intervalos que ele teve em sua vida, ele procurava também escrever mais livros sérios, onde ele procurava mais estudar a mente humana e como nossos funcionáveis. Entre os livros temos O Homem, O Livro de uma Sogra, O Cortiço e A Casa da Pensão. O Cortiço é um livro muito conhecido e ele mostra o aumento da população do Rio de Janeiro e o aparecimento de núcleos habitacionais, denominados de cortiços, que hoje em dia são chamados de favela. E é um livro muito famoso e que é comprado até hoje e ainda é estudado, já que é um livro importante para descobrirmos, já que é um livro importante do movimento literário da época. O Cortiço foi lançado em 1890 por Aloysio de Azevedo. Ele teve uma boa recepção da crítica, chegando ao nível, sendo comparado ao nível de obras como a de Machado de Assis. Ele possui 23 capítulos que contam a história da convivência das pessoas dentro de um cortiço, no Rio de Janeiro. Ele conta a história de João Romão, um português que veio para o Brasil em busca de uma vida melhor. Ele vende suas terras e compra o cortiço, e com a ajuda de Bartolês, uma escrava fugitiva, o cortiço aumenta. E assim se desenvolve a história, contando a história da convivência e do comportamento das pessoas dentro do cortiço. O cortiço trata ideias naturalistas, explicando com base no meio e na classe o comportamento das pessoas. Ele também mostra o Brasil no começo do século XIX, mostrando relações sociais e relações políticas, já que se passa na cidade mais modernizada da época, o Rio de Janeiro. Tinha o mágico segredo daqueles movimentos de cobra amaldiçoada. Aqueles requebros que não podiam ser sem cheiro que a mulata soltava de si e sem aquela voz doce, quebrada, harmoniosa, arrogante, meiga e suplicante. Sobre o livro O Mulato. O Mulato foi um livro escrito em 1881 por Aloysio de Azevedo, que marcou o início do naturalismo na literatura brasileira. Como ele tratava de assuntos muito delicados, como o preconceito contra negros na região do Maranhão e a imoralidade clerical, ele recebeu muitas críticas negativas. O Mulato vai narrar uma história no interior do Maranhão que fala sobre Raimundo, que é um mulato, filha de uma escrava chamada Domingas, e um fazendeiro chamado José. O José vai morrer porque o padre mandou matar ele, o padre Diogo, porque o padre tinha cometido adultério com sua esposa. Então ele manda matar para encobertar suspeitas. E Raimundo, como ele fica curioso, ele vai falar com seu tio, que chama Manuel, que adotou ele antes de seu pai morrer, seu pai verdadeiro morrer. E ele se apaixonou por Ana Rosa. Porém, numa confusão no final, Luiz Dias mata Raimundo, que Luiz Dias é seu rival amoroso. Um fato interessante é que o livro ele até faz uma crítica ao romantismo, porque o romantismo, como ele tinha um final sempre feliz, essa obra não, ele vai aparecer um final muito cruel, que é quando o Luiz Dias, que foi o assassino de Raimundo, ele se casa com Ana Rosa e os dois têm 3 filhos. Isso criou uma crítica ao romantismo, porque isso aí é um final em que o vilão se sobressai, em vez do herói ou um bonzinho. José Pedro, ao encontrar sua mulher o traindo com o padre Diogo, a estrangulou e fez um acordo de silêncio com o padre para que os dois não se prejudicassem. De Pensão é um livro de Aloysio Azevedo que foi inspirado em um crime real que sensibilizou o Rio de Janeiro, que ficou conhecido como Questão Caspitrano. Amâncio Vasconcelos era um rapaz muito rico do Maranhão e que queria aproveitar a vida da corte e tal. Mas daí o pai dele obrigou ele a ir para o Rio de Janeiro e estudar medicina. E durante a sua estadia no Rio, ele conheceu João Coqueiro. João Coqueiro era um dos proprietários de uma casa de pensão e deixou Amâncio ficar na casa de pensão e Amâncio teve vários privilégios e preferências lá na casa de pensão. João Coqueiro planejava juntar Amâncio e sua irmã, Amélia, para conseguir algum dinheiro de Amâncio e tal, porque ele sabia que o rapaz era muito rico.
Até que o pai de Amâncio morreu e a mãe dele chamou ele para voltar para o Maranhão para resolver os negócios da família. Mas a Amélia falou que ele não poderia ir, a não ser que eles estivessem legalmente casados e tudo mais. E Amâncio ficou assim, não, né? Ele planejou a viagem às escondidas e no dia que ele foi embarcar para o Maranhão, a polícia pegou ele porque acusaram ele de seduzir a Amélia. Só que no final das contas, Amâncio foi absorvido do crime. E isso deu muita festa e tal. E de manhã, ele foi até o hotel onde estava Amâncio, entrou no quarto e matou Amâncio. Mas quando ele foi fugir, os policiais pegaram ele. Sem ser verdadeiramente bonita de rosto, era muito simpática e graciosa.